Filipenses no capítulo 4. Filipenses no capítulo 4. Vamos ler esse trecho da palavra de Deus, da carta que o amado apóstolo Paulo e Timóteo escreveram para os pastores e diáconos da igreja de Filipos. E ele está terminando essa carta, né? E ele dá algumas recomendações. Aqui o título da minha Bíblia está escrito assim: diversas recomendações. Essas recomendações são coisas que nós precisamos ter como hábito na nossa vida, se nós queremos desenvolver uma vida com Deus, se nós queremos desenvolver uma vida de bênção, uma vida de vitória e principalmente uma vida que vai chegar na eternidade, que vai terminar, né, lá na eternidade com a coroa da vida. São recomendações simples e práticas que nós temos que colocar na nossa vida, na nossa rotina, para que a gente viva de acordo com aquilo que Deus quer, tá bom? Deu aí, Lu? Filipenses no capítulo 4 fala assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Nesses 9 versículos eu enxergo que Paulo ele nos dá uma bússola, ele nos dá um GPS, um caminho que todo cristão deve trilhar. Às vezes a gente fica meio perdido assim, como que eu faço, como que eu vivo, o que Deus espera de mim, como que eu faço para ser mais de Deus, como que eu faço para alcançar mais coisas de Deus. E às vezes a gente fica meio perdido porque algumas coisas são tanto quanto abstratas, né, para a gente entender. Por exemplo, tome a sua cruz e me siga. Né, muitas vezes, de uma maneira prática, como que eu faço isso? Né? Olha, seja uma bênção onde você for, amém, eu vou ser, mas de uma maneira prática, como que eu faço isso? E aqui, Paulo, ele ensina coisas que são práticas, que é o que eu acredito que o evangelho deve ser. Ele deve ser prático, ele deve ser um evangelho que entra nas nossas vidas de uma maneira tão forte e tão verdadeira que nos transforma a ponto das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas reações e até dos nossos desejos serem diferentes. Esse é o poder do evangelho. Eu não acredito e eu me recuso a acreditar que Deus quer que a gente viva numa prisão em que haja um conflito constante, que eu quero fazer alguma coisa e aí eu me seguro para não fazer essa coisa porque essa coisa é errado, é pecado, porque essa coisa é do mal, é do diabo, sei lá. E aí eu fico então num conflito constante entre aquilo que eu quero e aquilo que eu posso fazer. Eu entendo, eu vivo, eu enxergo que o novo nascimento, a transformação que Deus coloca nas nossas vidas, ela nos muda a ponto de nós começarmos a desenvolver um prazer por aquilo que é bom, um prazer por fazer aquilo que é de Deus e automaticamente começarmos a rejeitar aquilo que não é de Deus, aquilo que tem a ver com o mundo, aquilo que tem a ver com o mal. Eu entendo que é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Por isso que, para mim, a melhor definição de santidade não é a capacidade que eu tenho de me segurar para não pecar. Para mim, santidade
Novo nascimento é a capacidade que Deus colocou em mim de sentir prazer em fazer aquilo que Deus diz que é bom. Quando eu alinho no meu coração o prazer, a vontade de fazer aquilo que Deus diz que é bom, eu me tornei uma pessoa santa, né? E aí Paulo, ele vai dando alguns direcionamentos de como isso pode acontecer. A primeira coisa que, no versículo 1, né? Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor. A primeira coisa que Paulo fala para encerrar a carta é assim: meus queridos irmãos, vocês são a minha alegria. Eu gosto de estar com vocês, de ensinar vocês, do carinho que vocês têm por mim. Eu quero pedir uma coisa para vocês: fiquem firmes no Senhor. Fiquem firmes no Senhor. E a mesma coisa que nós precisamos escutar hoje. Muitas situações irão para abalar a nossa fé, para trazer desconfiança para a gente. A gente vai passar por luta, vai passar por decepção, vai passar por situações que nós não queremos passar. Mas o apelo que Paulo faz é: permaneçam firmes no Senhor. Vocês são a minha alegria. E é muito interessante, né, quando, assim, falando agora como pastor, como que me faz bem e eu fico realmente feliz quando eu vejo que a palavra de Deus prospera na vida de vocês, né? Eu realmente fico feliz. E aí quando eu li isso, né, eu falei assim: vocês são a minha alegria. Eu falei: nossa, é isso mesmo. Quando a gente vê uma pessoa, um irmão da nossa comunidade, tendo o impacto da palavra de Deus, e essa pessoa se firmando no Senhor, vocês não têm noção como isso me deixa feliz. Como isso assim me deixa alegre. Sabe, às vezes está passando por luta, ou às vezes conseguiu uma bênção, às vezes reagiu a uma situação muito bem, e se fosse há um tempo atrás não reagiria assim. E eu fico muito feliz de ver o Espírito Santo agindo na vida de cada um de vocês. Por isso que eu peço, eu já pedi uma vez, já pedi outra, vou pedir de novo: não economize me contar as bênçãos que acontecem na sua vida. Eu fico muito feliz, sabe? Eu fico muito feliz. Vocês viram aquele meme que o cara tá assim, toca o telefone, ele tá tremendo, aí ele atende o celular, né? Aí aparece escrito assim: calma, pastor, hoje não é bucha não, eu só vou te contar que tá tudo bem e vou te chamar para um churrasco. Aí o cara começa a tremer e dar risada assim, né? Porque vocês já viram, não? É muito bom, porque pra bucha todo mundo liga, né? Mas liga também para contar as bênçãos, entendeu? Fala: ó, deu certo, Deus me abençoou, resolvi essa situação, porque eu fico muito feliz. E aí Paulo, ele entra numa questão que muitas vezes pode fazer com que você se decepcione com a igreja ou com a vida em comunidade. Por quê? Porque nós pensamos sempre, infelizmente, nós pensamos no modelo que é ideal. Então, se eu fizer perguntas para você a respeito de você mesmo, a sua resposta dificilmente vai ser aquilo que é a verdade. A sua resposta vai ser aquilo que você deseja que fosse. É sempre o ideal. A gente tem muita dificuldade de lidar com o real, né? E a gente imagina que a igreja é uma comunidade de pessoas que conhecem a Deus, que já foram transformadas, que são todas lindas e fofas e santas e legais e honestas e bacanas e divertidas, e que todo mundo pensa a mesma coisa e que a gente nunca vai ter problema porque nós estamos na igreja. Mas olha o que Paulo fala assim: ó, eu quero pedir para a Evódia e a Sintique, duas mulheres, que entrem em acordo no Senhor. Numa igreja dirigida, orientada pelo apóstolo Paulo, duas mulheres que trabalharam com ele e que ele atesta que os nomes estão escritos no livro da vida. Você concorda comigo que se Paulo fala que o seu nome está escrito no livro da vida, o seu nome está no livro da vida, né? Não, se Paulo falou, está falado. E ele falou assim: ó, peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajude. As ajude a o quê? A entrarem num acordo. Houve algum problema, houve alguma discussão, houve algum entendimento contrário em que uma pensou de um lado, a outra pensou de outro lado, uma teve uma atitude que a outra discordou, e houve então uma ruptura entre elas. Isso não quer dizer
que elas não são salvas, que elas não foram salvas, que elas não fazem parte da igreja. Não quer dizer que aquela igreja não é de Deus ou que não era de Deus. Quer dizer que a igreja é feita por pessoas humanas, com seus erros, seus acertos e seus defeitos. E engraçado que é essa igreja que Jesus ama. Logo, logo teremos uma igreja lotada de inteligência artificial. Né? Ninguém vai precisar orar, nem ler a Bíblia, todo mundo manda o seu bote para cá, não vai ter um problema. Enquanto a igreja for feita de gente, vai ter problema. Agora uma coisa, é uma coisa que eu sempre converso com a Ellen. Existem jeitos e jeitos de se passar por um problema de relacionamento. E o problema é que muitas vezes quando a gente tem um problema de relacionamento, a nossa atitude é querer se vingar, é querer fazer um mal, é querer provocar dor na outra pessoa. Aí a gente peca, aí a gente erra, porque por causa de um desentendimento eu deixo a maldade aflorar. Então eu queria que você entendesse isso, que talvez você vai se desentender com alguém, aqui ou na sua família, ou já se desentendeu. Isso não te dá o direito de fazer o mal. Isso não te dá o direito de se vingar. Isso não te dá o direito de difamar a pessoa. Isso não te dá o direito de prejudicar a pessoa. Você pode passar por um problema, por uma discussão, por uma dissensão, mas o apelo de Paulo é assim, que vocês entrem em acordo no Senhor. Às vezes, gente, não dá para entrar num acordo. É importante que você saiba isso também. Às vezes não dá para entrar no acordo. Às vezes os caminhos são tão diferentes e o entendimento é tão oposto que não tem acordo. O que eu quero dizer com isso? Não faça o mal. Não faça o mal. Você como crente, você não tem o direito de fazer o mal. Você não tem o direito de fazer o mal. Ah, mas eu não discordo, mas ele isso, ele aquilo. Se ele fez o mal ou não, o problema dele. Eu, como crente, Deus não me dá o direito de fazer o mal. E eu acho muito triste, por exemplo, quando vejo casamentos acabando. E eu acho que o casamento ele acaba, acho não, né? Tenho certeza, o casamento acaba por diversas questões. Não é um fato isolado que fez um casamento acabar. Só que a maneira como as pessoas fazem para se separar, muitas vezes elas escolhem o pior caminho possível. Eu acho que até para sair de um casamento você tem que sair com dignidade. Para sair de uma sociedade, você tem que sair com dignidade. Para romper um namoro, você tem que fazer isso com dignidade. Nós precisamos aprender que nós somos homens de Deus, nós somos mulheres de Deus. E as nossas posturas precisam ser coerentes com Deus, mesmo nas situações difíceis. Mesmo nas situações que nós não queríamos passar. Então, quando houver a possibilidade, buscar o acordo, buscar o entendimento, a reconciliação, quando não houver, se tiver que sair de uma relação, se tiver que passar por um rompimento, deixa eu te dar uma orientação, faça isso com dignidade. Você não precisa ser uma pessoa baixa, você não precisa ser uma pessoa vingativa, você não precisa ser uma pessoa agressiva, você não precisa ser uma pessoa que vai imputar dor na outra pessoa. Saia com dignidade, porque inclusive é isso que Deus espera da gente. Amém ou não? E aí ele começa a entrar em algumas questões que eu acho que são extremamente importantes. Eu vou ler o versículo 4, o versículo 6 e o 7, tá? Eu vou pular o 5. Ó, alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Eu vou fazer o contrário, eu vou ler os 5, depois eu vou ler os outros, tá? A gente vai prestar atenção no 5, ó. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Nós estamos vivendo uma época de muito ódio, de muita raiva, de muita polarização política. As pessoas estão brigando por causa de manteiga e margarina. Vocês já viram isso? Não, que as pessoas estão brigando por causa de manteiga e margarina. E é verdade isso que eu estou falando. Se você come manteiga, você é um estúpido, um idiota, um desgraçado, um vagabundo. Se você come margarina é porque você é uma estúpida, uma burra. É impressionante. Você fala, cara, as pessoas estão
estão brigando por causa de manteiga e margarina. As pessoas estão brigando por causa de parto normal e cesariana. Cesariana que fala, né? Cesárea. As pessoas estão brigando por causa disso. E é muito ódio, é muita raiva, é muita gente. Eu vi um vídeo que eu achei interessantíssimo. O cara era Uber e ele entrou, ele estava lá tocando um louvor no carro, entrou uma mulher e falou assim: você pode desligar o som, por favor? Estava escutando lá uma música lá, sei lá, um louvor. Aí ele, ué, mas por que eu vou desligar? Ela, por favor, desliga o som, aqui não é um culto, estou com a cabeça cheia, desliga. Eu não vou desligar, se você quiser você vai escutando. Aí os dois começaram a discutir, ele parou o carro e falou: desce do meu carro, e o som estava lá, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, sai do meu carro. Sei o que, ele bateu o carro assim, porque ninguém vai atrapalhar a minha fé, ninguém vai me impedir de louvar o Senhor. Estupidez! Meu Deus do céu! E vocês entendem? O que será que Jesus espera da gente? Que a gente escute Fernandinho no carro? Que a gente escute Diante do Trono no carro? Ou que a gente seja bondoso para as pessoas? E aonde você abaixar o volume ou desligar o som do seu carro, significa que você está negando a sua fé. Então a gente está vivendo uma confusão. A gente está vendo uma confusão do que é ser cristão, do que é ser crente, do que é fazer o bem. Está todo mundo defendendo coisas que são absurdas e a gente não está fazendo o que Jesus disse que era para a gente fazer. E Paulo disse assim: sejam bondosos, que a bondade de vocês seja vista por todos os homens, que as pessoas vejam a bondade saindo de vocês. Nós vamos precisar assumir, a gente vai precisar ter coragem de assumir uma postura de bondade, amor e misericórdia num mundo que está cada vez mais frio, cada vez mais rancoroso e cada vez mais odioso. Vocês já perceberam isso ou não? Já perceberam que as pessoas estão irritadas e agressivas por qualquer coisa? Porque a comida chegou fria. E o cara vai lá e joga a comida no entregador. Porque o cara pediu para o entregador subir. Aí o entregador vai lá e joga a comida do cara no chão. Porque um fechou o outro no farol. Aí os dois começam a trocar soco no meio. Um fechou o outro no farol. Aí o cara está atrasado. Aí eles começam a se xingar. Aí eles brigam no trânsito. Aí os dois chegam atrasados. Já pararam para pensar nisso ou não? Porque o problema é que ele estava atrasado. Ele ia atrasar 5 minutos. Eles brigaram, atrasaram os dois 40. É muita raiva, é muita vontade de estar certo, de defender o que você nem sabe o que é para ser defendido. Aí Paulo vira e fala assim: bichão, seja bondoso. Agora, às vezes a gente acha que a gente precisa ter coragem para ser agressivo. A gente precisa ter coragem para ser macho, coragem para ter opinião, a gente precisa ter coragem para ser uma mulher de fibra, a gente precisa ter coragem para um homem que não é besta. Deixa eu perguntar uma coisa para você: você tem coragem de ser bom? Você tem coragem de fazer o bem? Você tem coragem de perdoar? Você tem coragem? Para isso precisa ser corajoso. Eu vi o depoimento de um pastor americano. E ele falou assim: eu era um militante que defendia a família, que defendia o porte de armas. E ele era, aí mostra lá tudo que ele fazia. Eu era um defensor da fé cristã, um defensor da igreja. Até que um dia eu olhei e eu vi que a principal ameaça para minha esposa dentro de casa não eram os homens que estavam fora, era o homem que estava dentro. Naquele dia eu tive que me arrepender. Exatamente isso. Às vezes você tem coragem para enfrentar todo mundo, mas você não tem coragem de ser bom dentro da sua casa. Você não tem coragem de ser bom para sua esposa. Você não tem coragem de ser bom para os seus filhos. Você não tem coragem de ser boa para o seu marido. Você não tem coragem. Você tem coragem para bater boca, para agredir, para falar que você não manda em mim, eu não mando em você, ninguém manda em ninguém, gospe aqui então você é homem. E aí a gente começa a viver um circo
Em nome de Deus, em nome da fé, em nome da defesa dos bons costumes, em nome da defesa da família. E Paulo está falando assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos ser bom? Vamos ser bom, vamos tratar as pessoas com bondade? O que vocês acham dessa ideia? E aí Paulo ele fala uma frasezinha assim, ó, o Senhor está perto. Vamos fazer bondade, sabe por quê? Porque Deus está perto. Deus está olhando. Jesus está voltando. Ele está bem pertinho. Então a gente vai ser bom. E a nossa bondade vai ser conhecida de todos os homens. E aí ele entra, que é essa parte que eu queria fazer a separação, em coisas que são internas nossas. Então aqui ele está falando, né? De permanecer no Senhor, de arrumar os conflitos que tem, de ajudar os outros a resolver os conflitos que tem, e aí da bondade, são atitudes que nós temos que ter. Mas ele também fala das questões que estão dentro de nós. Por exemplo, no versículo 4, alegrai-vos no Senhor, e outra vez eu digo, alegrai-vos. Sabe do que eu tenho sentido falta nas pessoas? Que faz tempo que eu não vejo. Assim, não que eu não vejo, mas que eu não vejo numa quantidade adequada. Alegria. Alegria. Todo mundo está reclamando, todo mundo está na correria, todo mundo fala que não tem tempo, mas se a gente pegar o celular, o tempo de rede social, 3 horas e meia, 4 horas por dia, está todo mundo reclamando, todo mundo tenso, todo mundo nervoso. A hora que eu estava lendo esse versículo, eu falei assim, cadê o pessoal alegre? Cadê a alegria? Cadê aquela pessoa descontraída, que está sorrindo, que não fala só de problema, que vê graça nas coisas? Quanto tempo faz você não dar risada, meu irmão? Estou falando de rir de meme. Estou falando de numa conversa, numa situação, de achar uma coisa engraçada, de rir, de estar bem. E aí Paulo fala assim, vocês podem se alegrar no Senhor. E eu vou dizer de novo, alegrem-se. Olha que coisa, Paulo mandou você ser alegre. Olha que mandamento ruim esse, hein? Paulo mandou, seja alegre. Jesus morreu por você. Você está salvo. Jesus está na sua vida. Ele está curando você, te redimindo, cuidando de todas as coisas. Ele está contigo. Está tudo bem. Seja alegre. A gente precisa aprender, a gente precisa reaprender a se divertir, a dar risada, a achar as coisas legais, a ver graça na vida. Você precisa sair dessa neura que você está, de problema, correria, e aí entra lá o celular, só vê coisa de política, e nego xingando nego, e um falando de outro, e outro falando de outro, e aí isso é raiva, preocupação, dinheiro. Antes, a sua preocupação era só você ser melhor que o seu primo que era rico, ou que o seu vizinho. Hoje você tem que ser melhor que todo mundo no Instagram que você segue. Isso vai te dando, você vê que você não é feliz, porque um comprou um carro, o outro foi viajar para Nova York, o outro emagreceu, o outro está forte, o outro está aí. Se você olha para a sua vida, você não tem a vida maravilhosa que as pessoas do Instagram têm, e você vai se definhando por dentro. E Paulo está falando, chega, olha para o Senhor, está na hora de você se alegrar. Está na hora de você se alegrar. E ele continua, e você fala assim, não, mas como que a gente vai fazer isso? Porque é tanta correria, é tanta coisa que a gente tem que fazer, tanta coisa que a gente tem que conquistar, aí a gente fica ansioso. E aí Paulo ele fala assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Essa é mais difícil do que ficar alegre. Não é? Alegre até vai, né? A gente assiste um filme bom, assiste o Alto da Compadecida. Nossa, o 2 é ruim, né? Vocês assistiram ou não? Vocês assistiram? É ruim, né? Avião. O primeiro é muito bom. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Como é difícil isso. Como que é difícil isso. E aí você fala assim, mas como que a gente faz isso? Paulo fala assim, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. Cada angústia, cada medo,
cada luta, cada desejo, cada vontade, cada ansiedade, cada coisa besta que tem dentro do seu coração, que você fala, eu nem vou perder tempo orando por isso. Ore. Ore. A gente estava vindo para cá e o meu percurso de casa para a igreja, de 7 minutos, aconteceu um monte de coisa interessante, né? A primeira é que a minha filha pediu para eu dar para ela um Flurby adulto esse ano, quando eu tiver muito dinheiro. E ela teve uma ótima ideia, que se eu não tiver dinheiro, dá para eu parcelar e dar um pouquinho de dinheiro por mês pro dono da loja. Eu falei, olha que coisa boa, interessantíssima essa. E eu acho que esse bicho custa por volta de uns R$1.000. Entenderam, né? Porque que eu vou ter que dar um pouquinho de dinheiro até o fim da vida. E ela já contou aqui pra mim que você falou assim. Eu falei pra ela, hora que seu papai bater as metas do ano, no final do ano, você vai ganhar um Flurby. Não, então, aí tudo bem, aí tava legal, porque até então a expectativa desse Flurby grande, né, que eu vou ter que bater uma boa meta para conseguir comprar esse Flurby. E aí depois que estava tudo feliz, o Flurby filhote quebrou a orelha no caminho vindo para cá. Virou uma tragédia. Quem chegou mais cedo no culto viu. A dor, o desespero, a angústia, papai quebrou e agora eu não vou conseguir brincar. E agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, é exatamente essa pergunta que eu faço. O que você vai fazer da sua vida? Já que o seu Flurby desse tamanho quebrou a orelha, que depois eu descobri que é uma asa. Né? A Lia descobriu junto comigo, né? Que não é uma orelha, é uma asa. Não é orelha, papai, é uma asa. Eu falei, é uma asa. E como que eu não sabia que era uma asa? Fui repreendido severamente ainda. E viram uma dor. Eu falei, calma filha, a gente vai dar um jeito de arrumar. Eu vou desmontar isso aqui. Eu vou ver. E eu sei, gente, que à tarde ela já vai ter esquecido tudo isso. Entendeu? Que a gente vai lá no Sesc fazer bonequinha de recorte lá de papel à tarde. Provavelmente 4 horas da tarde a gente vai estar brincando de mangueira no quintal de casa. Ela esqueceu. Mas agora é muita dor. Agora é uma dor que não tem cura, que não tem jeito, o mundo dela acabou. E eu olho para ela e imagino Deus olhando para a gente, porque a gente também tem nossos Flurbys. E a gente acha que o mundo acabou, e que agora não tem mais jeito, e que agora eu não sei o que eu faço da vida. E eu imagino Deus olhando para a gente, pegando a gente no colo, batendo a mão na nossa cabeça, e Deus falando assim, se eu bater a meta do céu até o final do ano, eu vou comprar um Flurbão para você. Fica tranquilo. Tá bom? Aí você fala, não, mas esse aqui que quebrou e que não sei o que. Deus fala, não, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, a gente vai ver o que vai acontecer. Tá tudo bem. Escuta, você tem um pai. Imagina Deus falando isso para você. Você tem um pai. Tá tudo bem. Eu estou cuidando de você. Sabe do que eu estou cuidando? Do que é mais importante. Eu estou cuidando do que é mais importante. O que é mais importante está guardado. O que é mais importante está tudo bem. E aí Paulo está falando assim, por isso vocês não economizem na oração. Deus se importa com vocês. Paulo está refalando aquilo que Jesus falou. Não andem ansiosos, antes sejam com a comida, com o que vocês vão vestir, nem com amanhã, porque amanhã trará suas próprias dificuldades. Antes, pois, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Paulo está falando isso. Deus sabe que vocês precisam. Deus sabe que vocês querem. Coloquem tudo na mão dele. Peçam para ele. O único jeito, eu quero que você grave isso, talvez a coisa mais importante que eu vou falar nessa manhã. O único jeito de você ser crente, de você desenvolver uma vida com Deus, de você se aproximar de Deus, de você ver Deus agindo na sua vida, é você falando com Deus. Ora. E quando você for orar, não ore como você aprendeu a orar. Como que você aprendeu a orar? Vamos lá. Manifestação popular. Como que vocês aprenderam a orar?
Rezando já. Quem veio de origem católica aprendeu assim, o Pai Nosso só. Que mais? Por obrigação. Que mais? Por obrigação. Não vai ter um irmão da Assembleia aqui para falar como que aprendeu a orar também. Hã? Dobrando o joelho. Que mais? Cadê os irmãos do Rudupio? Não veio um hoje? Reitei-o! Hã? Entrar no quarto, fechar a porta. Cadê? Tem com choro, com lágrimas, não é? Com as mãos levantadas, engrandecendo a Deus. E a gente aprendeu a fazer um ritual de oração. Aí Jesus chega, aí os discípulos falam assim, Jesus, João Batista está lá ensinando o povo dele a orar, ensina nós também. Aí Jesus falou assim, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto e ninguém precisa saber. Seja simples. A gente aprendeu a complicar demais o Evangelho. Primeiro vem a cultura católica romana, em que existe o clero e aquelas pessoas que são autorizadas a fazer oração e entrar em contato com Deus para ter a revelação, e o outro povo só recebe. Aí um dia o pessoal da Reforma falou, epa, isso está errado, todos nós temos acesso ao trono da graça, todo mundo pode orar, todo mundo pode falar com Deus, Deus pode falar com todo mundo, você não precisa de um representante, você não precisa de um padre, um papa, um santo, você é ligação direta com Deus através de Jesus Cristo. Aí agora, o que a gente faz? A gente tirou o clero, os santos, a gente colocou o líder de célula, a gente colocou o apóstolo, a gente colocou o bispo, a gente colocou essas pessoas que são ungidas de Deus e que elas vão orar por mim para que eu receba a bênção de Deus. Está errado. Está errado. Isso que vocês veem na internet, que vocês veem na televisão, é tudo picaretagem e esses caras vão todos para o inferno. Para o inferno. Tem um lugar especial para eles, porque eles falam, ai de vocês que fazem tropeçar esses meus pequeninos, era melhor que vocês amarrassem uma pedra no pescoço, se jogassem no rio, do que vocês fazerem as pessoas tropeçar com essas mentiras que vocês ficam ensinando para as pessoas. Eu sou o profeta que quando declaro para a sua vida, você vai ser liberto. Quando eu levo o seu nome para o monte, quando eu faço, eu estou diante de Deus por você. Isso é tudo mentira. Tudo mentira. E pela bagatela de 500, de 200, de R$1.000, você tem a sua bênção garantida. Sabe quem tem poder para orar e para fazer Deus responder as orações? Você não vai acreditar. Você. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz. Então Paulo está falando assim, vocês precisam orar, vocês estão andando ansiosos. Vocês estão andando em conflito, vocês não estão tendo paz, mas vocês não falam com Deus. Quando falam, fazem um circo. Lembra que Jesus fala isso? Vai lá para o meio da praça, coloca umas roupas bonitas, fica levantando a mão para todo mundo ver que você está orando. Eu quero matar você, para falar a verdade. Deus não é idiota. Não faz circo para Deus. Não faça circo. Seja simples. Fala com Deus. Uma vez, uma pessoa veio falar comigo, que estava fazendo um propósito com Deus e que durante 21 dias não dormiria na cama dela. Tinha colocado esse negócio de palha que a gente leva para a praia, que a gente leva não, quem vai para a praia, esteira, a gente não, que faz muito tempo que eu não vou para a praia, e quando vou não levo esteira também. E ela colocava lá porque ela estava em humilhação
diante de Deus, para que Deus falasse com ela e para que Deus se movesse. Então ela estava não dormindo na cama dela, e aí ela falou, né? E ela tem uma voz bem angelical, assim, né? Falando. E ele falou assim: ó, você vai fazer o seguinte, dorme na sua cama, volta para sua cama, tira a esteira do chão, tenha uma boa noite de sono. Que hora que você vai trabalhar? 7 horas. Então tá bom, então você vai acordar às 6. O que você toma de manhã? Só toma um café com leite, mais nada. Então você vai sentar, colocar 2 xícaras, colocar o café com leite para você, um café com leite na outra xícara. Você vai sentar na cadeira, você vai conversar com Jesus como se Jesus fosse uma pessoa que estivesse tomando café da manhã junto com você. Mas e o respeito e a reverência? Eu falei, só testa. E se quando você estiver conversando, o café com leite começar a descer da outra xícara, você me fala que isso eu nunca vi acontecer. Eu vou ficar desesperado, aí eu desmaio, né, se eu ver um negócio disso acontecer. Mas eu falei, faz isso. Fala com Jesus como se ele fosse uma pessoa que está interessada em te ouvir, que está interessada em te ajudar, que está interessada em entrar no fundo do seu coração e tirar essa ansiedade, e tirar esse medo, ele está profundamente interessado em ajudar você a sair desse pecado, e ele está interessado em tirar você dessa mágoa, do que tem te prendido. Fala com Jesus. Fala com Jesus. Está fazendo sentido para vocês ou não? Só que aí, quando a gente começa a desenvolver isso, e a gente vai confiando e acreditando cada vez mais na bondade de Deus, que Jesus é bom, que Jesus não está interessado em pisar no seu pescoço, te testar, te provar, acabar com a sua vida, e Deus, pelo contrário, o interesse de Deus é em nos ajudar, nos santificar, nos fortalecer para a vida eterna. No versículo 7 fala que vai acontecer uma coisa dentro de nós, que a paz de Deus, que ultrapassa, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e o nosso pensamento em Cristo Jesus. Você acabou de sair da ansiedade. Olha que coisa. Hã? Quando Deus entra na história, mas fala assim, Denão, como? Se Paulo, que é Paulo, não sabe explicar, eu não vou tentar. Ele falou assim, passa do entendimento, a gente não consegue entender. Porque é interessante que a proposta não é coloque todas as suas súplicas diante de Deus e todos os seus problemas serão resolvidos, e quando todos os seus problemas forem resolvidos, você terá paz. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que Paulo falou. Coloque diante de Deus as suas súplicas, as suas orações, as suas necessidades, tenha gratidão diante de Deus, faça a sua súplica, a sua oração, e vai acontecer uma coisa absurda, vai acontecer um milagre, você vai começar a ter paz. Porque a sua paz virá de Deus. Não virá da situação, não virá do problema e não virá da solução. A sua paz virá de Deus. E é um milagre por quê? Porque não está... O que a gente chama de milagre? É qualquer manifestação que acontece e que gera o bem que a gente não consegue explicar. Né? Tava lá, o cara está na cadeira de roda. Aí Jesus chegava lá e encostava no cara... Jesus encostava no cara na cadeira de roda, né? O cara estava lá sem perna, né? Não tinha cadeira de roda quando Jesus estava andando. E aí Jesus encosta lá a mão no cara, o cara pula e cresce a perna do cara. É um milagre, a gente não sabe como isso aconteceu. Existem milagres internos também. Não sabe como aconteceu, a sua vida está exatamente igual, mas agora tem uma paz dentro de você que você não consegue explicar. A ansiedade parou de te consumir. O medo parou de te consumir. A raiva parou de te consumir. E aí você começa a ter alegria, você começa a ter paz, você começa a ter amor, porque o Espírito de Deus está agindo em você. E para a gente terminar, eu acho muito legal como tudo fica amarrado no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que essas coisas encham o seu pensamento. Para de pensar lixo. Para de se encher de lixo. Para de se encher de ódio. Para de ficar pensando em desgraça. Para de ficar pensando em se vingar. Para de ficar pensando no mal que aquela pessoa fez para você. Já vai fazer 35 anos, inclusive você vai fazer um bolo amanhã para comemorar, que faz 35 anos. E você fica pensando e pensando e pensando. E o que você vai fazer quando você encontrar aquela pessoa que você vai colocar o dedo na cara dela e você vai falar umas verdades para a cara dela e você nunca fala, nunca encontra a pessoa, nunca resolve. Você fica remoendo. Tive uma conversa essa semana com um cara e eu falei para ele, as pessoas ficam gastando tempo aí defendendo o Lula, defendendo o Bolsonaro, fazendo amplas discussões na internet, enquanto a sua própria casa está sendo destruída. Eu falei, isso para mim não faz sentido nenhum. O cara não cuida da esposa, mas defende a família. O cara não cuida dos filhos, mas é conservador. O cara é patriota, mas é doido para morar nos Estados Unidos. O cara defende os pobres, mas é milionário. Não é umas coisas que é umas loucuras que as pessoas vão se discutindo e atacando, e a pessoa vai ficando com raiva, vai se enchendo de um monte de corte de 15 segundos. As pessoas acham que são inteligentes porque elas viram 15 segundos de um monte de coisa picada e a cabeça está virando um inferno. Meu irmão, eu quero falar para você, comece a blindar a sua cabeça. Comece a colocar um filtro. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai. Em acho que foi 2019, o Mark Zuckerberg foi convidado a prestar depoimento se não me engano, na corte da Inglaterra, porque o Facebook fez um experimento não autorizado com algumas centenas de milhares de pessoas. Qual que era o experimento? Durante um período de 15 dias, no feed da pessoa, eles só mostravam conteúdos que fariam mal, né? De briga, de violência, de engano, de corrupção, e aquilo ficaria no feed das pessoas. E aí eles constataram que nesses 15 dias as pessoas se tornavam pessoas mais violentas, mais grosseiras, atacavam mais umas às outras na internet, tal. Depois eles fizeram o contrário. Durante 15 dias eles expuseram essas pessoas a conteúdos fofos, sabe? De gatinho, de coisa engraçada, de família, de bem-estar. E essas mesmas pessoas, elas começaram a ter atitudes mais positivas em relação à vida, em relação à interação com os amigos, à interação com as pessoas. Você percebe que a gente é muito facilmente manipulado. Ele teve que responder lá, depois vocês procuram isso aí na internet, eu não lembro se foi 2019, mas é recente isso. E eles chegaram a essa conclusão que aquilo que a gente é exposto vai influenciar diretamente o nosso comportamento. Engraçado porque alguém disse que a luz, eles são as janelas do corpo, os olhos são a janela do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Se a gente olhar para as coisas que são boas, a gente se enche de luz. Mas se os nossos olhos forem trevas, que grandes trevas serão. Interessante isso, né? Então, se você olha, se você enxerga, se você pensa no que é bom, no que é puro, no que é amável, você vai se encher de luz. Se você olha, se você pensa, se você enche o seu coração de ódio, de raiva, de mágoa, de sentimentos bélicos, de maldade,
todo o seu corpo vai se transformar em trevas. E o Zuckerberg provou pra gente que a Bíblia está certa mais uma vez. E para acabar, versículo 9. E aqui é a parte do evangelho que eu acho mais legal, que é assim: o que vocês aprenderam, receberam, ouvistes e vistes em mim, tudo isso pratiquem. Pratiquem. Meu irmão, não adianta você saber. Não adianta você saber. Nada adianta você saber se você não colocar em prática. Não adianta você saber qual que é a melhor dieta se você não faz dieta. Não adianta você saber qual que é o melhor tênis para corrida se você não corre. Não adianta você saber qual que é a melhor faculdade que existe no Brasil se você não prestar ao vestibular para entrar nessa faculdade. Às vezes a gente tem uma falsa sensação de que está tudo bem porque você está aprendendo. É melhor você aprender 2 coisas e colocar uma em prática do que você aprender 15 e não colocar nenhuma. Coloque em prática. Sai daqui hoje pensando como que eu vou colocar em prática aquilo que o Denão falou. Chega na sua casa, antes de dormir, abre lá Filipenses capítulo 4. Abre lá no seu celular. Olha o que eu encontrei, gente. Vocês sabiam que existe ainda não? É feita de papel. E é estranho porque eu fui aumentar a letra aqui, não aumenta. É esquisitíssimo isso. Hoje eu tive uma atitude revolucionária. Eu peguei meu celular, deixei em casa, falei, eu vou ficar o dia inteiro sem celular hoje. Estou quase tendo um troço aqui. Estou quase voltando para casa para pegar, de tão ruim que eu estou me sentindo. Dependência. Aí você vai pegar lá e você vai rever isso aqui. E você vai orar e falar, Jesus, me ensina a colocar em prática. Porque Deus quer transformar a sua vida. Porque a sua oração tem poder. Porque Deus quer que você viva em paz. Porque Deus quer que você viva o bem. E porque Deus não está disposto a esmagar você, a quebrar você, a testar você. Deus quer te ajudar a você ter uma vida plena, cheia do Espírito Santo, para que termine e eu termino essa pregação falando isso que Deus quer. O Deus da paz estará com você. Que o Deus da paz esteja com você em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Estou sem celular, que horas são, Sérgio? 11h25. Vamos orar então. Querido Espírito Santo, eu quero pedir que essa palavra traga vida para cada coração no nome de Jesus Cristo. E que a gente tenha a capacidade, Deus, de pegar aquilo que está escrito na Tua Palavra e transformar em atitudes práticas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Que as resistências espirituais e internas, que fazem com que a gente não viva o que a Tua Palavra diz, que caia por terra no nome de Jesus Cristo. Caia por terra no nome de Jesus Cristo. Que o nosso coração, Deus, seja trabalhado para que a gente escute, entenda, absorva a Tua Palavra e a gente consiga viver o que o Senhor diz. Muda, Deus, a nossa mente e o nosso coração, nos tirando da ansiedade, nos tirando, Senhor, dessa paranoia que a gente tem vivido, de tristeza, angústia, ansiedade, consumismo, briga, discussão, raiva. A gente está guardando raiva e a capacidade de a gente ficar o dia inteiro azedo por causa de pessoas que a gente não conhece, que a gente nunca vai conhecer, mas que a gente discutiu no Twitter. Arranca a gente disso, Senhor. Arranca a gente disso. Estamos tão preocupados com a nossa imagem, em parecermos crentes, em parecermos cidadãos de bem, em parecermos revolucionários, que a gente está esquecendo de ser bondosos, de sermos bondosos. Nós estamos esquecendo, Deus, de fazer o bem, nós estamos esquecendo de perdoar, nós estamos esquecendo de orar. Estamos num frenesi tão grande de fazer tanta coisa, que nós não estamos colocando diante de Deus as nossas súplicas, as nossas ansiedades, as nossas necessidades, muitas vezes porque a realidade é que nós nem cremos que Deus se importa tanto conosco a ponto de escutar a nossa oração.
Vem curar o nosso coração, Senhor. Vem curar os nossos olhos, vem curar a nossa mente, vem curar os nossos lábios. Que a partir do encontro profundo com Teu Espírito Santo, nós sejamos transformados em pessoas que vivem o bem, que fazem o bem, que amam o bem, que vivem na alegria do Senhor, que vivem no meio desse mundo caótico com a paz que excede o entendimento. Nos ajude a trilhar esse caminho, que os nossos pensamentos sejam bons, sejam puros, sejam alegres, sejam virtuosos, que a nossa mente seja um lugar fértil, Deus, para o Teu Espírito Santo trabalhar, nos dando criatividade, alegria, coragem, prazer, vida, em nome de Jesus Cristo. É o que nós queremos Te pedir. E que o Deus da paz esteja conosco, porque nós desejamos ardentemente viver em paz. Guarda cada um aqui, Senhor, no Teu amor e na Tua bondade. É o que eu quero Te pedir, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, gente. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe sua vida. Tenham todos um ótimo domingo, uma ótima semana. E domingo a gente está de volta, se Deus quiser.